Tudo descoberto pela Polícia Federal. Bolsonaro estava tentando fugir do país. Ele estava querendo ir para a Argentina, já estava tudo certo, tramando com o Milei. Inclusive, tem mensagens que foram encontradas pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro, esse celular que agora foi apreendido pela Polícia Federal na última busca e apreensão. Então, lá estavam mensagens com pedidos em caráter de urgência para um asilo político na Argentina, pedindo asilo ao Milei, que é, assim como o Bolsonaro, também da extrema-direita, tudo comprovado no celular do Bolsonaro, comprovando que ele estava querendo fugir. Se o Bolsonaro não tivesse sofrido essa prisão domiciliar, possivelmente ele teria fugido para a Argentina. Tudo comprovado pela Polícia Federal, segundo a investigação que foi feita no celular de Bolsonaro. E detalhe, mais uma coisa que foi descoberto pela Polícia Federal é que Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro realmente estavam agindo para coagir o país, tramando agora, mesmo sendo réu, mesmo sendo julgado e à véspera de uma condenação, foi descoberto pela Polícia Federal que ele continuava tramando e conspirando juntamente com o Eduardo Bolsonaro contra o país. Isso está comprovado, registrado em conversas nos seus aparelhos celulares. Então, o que acontece agora? Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro está sendo indiciado pela Polícia Federal. Sim, mas o Bolsonaro não já é réu? Não, agora é outro processo. Agora ele inicia uma nova fase em que Eduardo Bolsonaro, agora sim, também vai virar réu por tentativa de golpe ao país, porque a partir deste momento agora, a Polícia Federal indicia Bolsonaro e indicia Eduardo Bolsonaro e também o Malafaia, porque foi descoberto conversas do Malafaia no celular de Bolsonaro, o Malafaia mandando que o Eduardo Bolsonaro fizesse disparo de mensagens afrontando a democracia, afrontando a justiça brasileira, afrontando os ministros do STF, afrontando o ministro Alexandre de Moraes, para que houvesse um tumulto nesse país. Então o Malafaia também está sendo indiciado pela Polícia Federal, ele, o Eduardo Bolsonaro, juntamente com o Bolsonaro. Agora é um novo processo, mais cana vem por aí. O que significa Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro e o Malafaia serem indiciados agora pela Polícia Federal? Entenda tudo isso aqui em matéria do G1. Entenda o que pode acontecer com Bolsonaro e também com Eduardo Bolsonaro nesse inquérito sobre coação da Polícia Federal. A PF entendeu que o ex-presidente e o filho Eduardo Bolsonaro atuaram para atrapalhar as investigações, inclusive com a atuação junto ao governo Trump. No caso em que Bolsonaro já é réu e de tentativa de golpe. O julgamento está marcado, a gente sabe agora, para dia 2 de setembro. Neste caso de coação, ainda não foi aberto o processo penal. Quer dizer, vai ser aberto um inquérito. Inquérito, na realidade, é a primeira fase de um processo. Então, é outro processo em que Bolsonaro vai responder. Esse ele já é réu, que vai ser julgado agora dia 2. Mas o Eduardo Bolsonaro e também o Malafaia estão incluídos nesse novo processo que vai se abrir contra eles. A Polícia Federal indiciou hoje, nesta quarta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos seus filhos, que no caso foi o Eduardo Bolsonaro, por coação a autoridades responsáveis pela ação do golpe de Estado. A Polícia Federal, é o que diz a matéria, indiciou nessa quarta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos filhos dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, por coação a autoridades responsáveis pela ação penal do golpe de Estado. Quer dizer, eles estavam coagindo as autoridades. E tem mensagens em que eles realmente coagiam, pressionavam, davam pressão, era ameaça para lá, era ameaça para cá. Eles estavam tentando de toda forma fazer com que as autoridades recuassem.
O indiciamento significa que a Polícia Federal viu fatos suficientes para considerar que o ex-presidente e o deputado licenciado buscaram atrapalhar o processo sobre atos golpistas. A PF também aponta indícios de que os dois cometeram crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, uma vez que suas ações buscam atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o Supremo Tribunal Federal e até mesmo o Congresso Nacional Brasileiro. A Polícia Federal teve acesso à troca de mensagens de um celular apreendido na casa de Jair Bolsonaro, a gente sabe há pouco tempo, e segundo o relatório, o material demonstra que o ex-presidente fez intensa produção e propagação de mensagens nas redes sociais em afronta à medida cautelar anteriormente imposta. A gente sabe, foi proibido dele ir à rede social, ele usar a rede social, mas segundo o que aponta a investigação da Polícia Federal, ele não respeitou, ele fez isso, e foi encontrado mensagens deles, do Eduardo Bolsonaro e do Bolsonaro, em que eles conspiravam contra o Brasil e coagiam autoridades. Então, a partir de agora, o Eduardo Bolsonaro também passa a fazer parte do processo de tentativa de golpe ao Estado Democrático de Direito. Nós temos certeza que Bolsonaro será condenado dia 2 de setembro, mas temos certeza também que dentro em breve, Eduardo Bolsonaro será julgado e condenado, encarcerado, assim como seu pai, como também o Malafaia, e a gente espera que todos esses golpistas vão para a cadeia, porque é o lugar deles. Nunca vimos na história brasileira o que está acontecendo agora. É uma extrema-direita que dá nojo. É uma extrema-direita que conspira o tempo todo contra o país. É um grupo de deputados que o tempo inteiro, em vez de estarem a serviço da nação, em vez de estarem a serviço daqueles que eles representam, que o elegeram, eles estão a serviço de outra nação, conspirando contra a sua própria nação. É um ex-presidente que o tempo inteiro babava o ovo de um chefe de outro estado. Um deputado federal que está em outro país conspirando contra a sua pátria. Então isso nunca existiu na nação brasileira. Precisamos dar um basta, ao fim a tudo isso. E graças à investigação da Justiça, da Polícia Federal agora, Eduardo Bolsonaro indiciado por tentativa de golpe ao Estado Democrático de Direito. Agora eu quero ver se ele vai fazer esse barulho. Agora eu quero ver ele latir. Late de lá. Agora vem latir aqui no Brasil. É você chegando e sendo preso no aeroporto mesmo, que é o que você merece.